Aquela manhã começou como muitas outras para Maria. O sol mal despertava, mas o peso no peito dela já era uma presença familiar. Ela sentiu o cheiro do café fresco que seu marido, João, preparava na cozinha minúscula do apartamento que alugavam. João era motorista particular do Sr. Alcântara, um empresário do ramo imobiliário. E Maria, uma dona de casa, vivia na sombra daquela rotina puxada e da constante preocupação financeira. O apartamento, embora modesto, era um santuário de esperanças e muitas vezes de lágrimas silenciosas. Se você já sentiu o aperto da dificuldade financeira, sabe exatamente do que Maria está falando. Mas se ainda não se inscreveu no canal, clique agora e venha conosco nessa jornada de emoções e reviravoltas. Maria levantou-se da cama, os olhos inchados de uma noite mal dormida. João a chamou. Maria, o café está pronto. Tenho que sair em 20 minutos. A voz dele era sempre suave, um bálsamo para a alma dela, mesmo nos dias mais sombrios. Ela se arrastou até a cozinha, onde João, com seus 40 e poucos anos e cabelos grisalhos nas têmporas, já estava uniformizado, impecável, como sempre. Ele era um homem de princípios, dedicado ao trabalho e à família, e Maria o amava por isso. Ela sabia, no entanto, que a dedicação de João nem sempre era suficiente para suprir as necessidades de ambos, especialmente agora que os custos de vida aumentavam sem parar. Enquanto tomavam café, João tentava animá-la. Hoje, o Sr. Alcântara vai para o sítio. Talvez eu consiga voltar mais cedo e a gente possa ir ao parque. O que você acha? Maria apenas sorriu fracamente. Ela sabia que a promessa de João era mais uma tentativa de confortá-la do que uma certeza. O Sr. Alcântara era imprevisível e os planos de João estavam sempre sujeitos aos caprichos do patrão. Seria ótimo, meu amor, ela respondeu, tentando soar convincente. Mas por dentro, uma nuvem cinza pairava. Naquela semana, a situação financeira havia apertado ainda mais. A máquina de lavar roupas havia quebrado, um gasto inesperado que desequilibrava o já frágil orçamento. Maria sentia-se um fardo para João, embora ele nunca a tivesse feito sentir assim. Ela era a guardiã do lar, a que cuidava de tudo, mas agora se via impotente diante de problemas que o dinheiro parecia ser o único remédio. Essa sensação de impotência é algo que muitas pessoas experimentam. É como se a vida, de repente, apresentasse um muro intransponível. João beijou a testa de Maria, pegou suas chaves e saiu. O barulho do motor do carro se afastando era o sinal de que seu dia começaria oficialmente. Maria sentou-se à mesa, o café já frio, e as lágrimas que ela havia segurado a noite toda começaram a escorrer. Ela foi para o banheiro, o único lugar onde podia chorar sem ser ouvida, sem incomodar ninguém. No espelho, viu o reflexo de uma mulher cansada, com olheiras profundas e uma tristeza que parecia ter se enraizado em seus olhos. Ela se sentia invisível, como se sua dor não importasse para o mundo lá fora. Você já se sentiu assim, como se estivesse gritando por dentro e ninguém pudesse ouvir? No sítio do Sr. Alcântara, a vida seguia um ritmo diferente. Luxo, conforto e despreocupação eram as palavras de ordem. A casa principal era uma mansão com piscina, quadra de tênis e jardins impecáveis. Lá, João aguardava as ordens do patrão, sempre à disposição. Aquele dia, em particular, o Sr. Alcântara havia convidado alguns amigos para um almoço de negócios, uma daquelas reuniões onde milhões eram negociados entre taças de vinho caro e risadas altas. Enquanto isso, Maria estava em casa, tentando consertar a máquina de lavar. Ela não tinha dinheiro para chamar um técnico, então assistia a tutoriais na internet com a esperança de que pudesse resolver o problema por conta própria. Cada parafuso que ela apertava, cada fio que ela tentava conectar, era um lembrete da sua situação. Ela se sentia inútil, incapaz. A frustração crescia e as lágrimas voltavam. Na mansão, a esposa do Sr. Alcântara, Dona Lúcia,
uma mulher elegante e de postura altiva, observava a movimentação dos convidados. Ela estava acostumada com o luxo, com a vida fácil, e a figura de João, sempre silencioso e discreto, era apenas parte da paisagem. Dona Lúcia, muitas vezes, nem sequer notava a presença de João, a não ser quando precisava de algo. Ela representava a face da opulência, daquele mundo onde o dinheiro comprava tudo, inclusive a indiferença. No meio da tarde, algo inesperado aconteceu. Dona Lúcia, que estava no jardim, escorregou em uma poça d'água e torceu o tornozelo. A dor foi imediata e lancinante. Os convidados se agitaram, mas ninguém sabia exatamente o que fazer. Foi João quem, com sua calma habitual, se aproximou. Dona Lúcia, a senhora está bem? Perguntou ele, a voz firme, mas respeitosa. Dona Lúcia, com o rosto contorcido de dor, mal conseguia responder. João, sem hesitar, avaliou a situação. Ele tinha feito um curso de primeiros socorros há alguns anos, como exigência de um emprego anterior, e a memória dos procedimentos era clara em sua mente. Vou precisar imobilizar o tornozelo, Dona Lúcia. O senhor Alcântara está lá dentro, mas é melhor levarmos a senhora ao hospital o mais rápido possível, disse João. Ele agiu com presteza e eficiência, pegando um pano limpo para fazer uma compressa e improvisando uma tala. Os convidados, antes confusos, observavam João com uma mistura de surpresa e admiração. O senhor Alcântara, que havia saído correndo da casa ao ouvir o grito da esposa, chegou e viu João cuidando dela. Aquele momento foi um ponto de virada. Pela primeira vez, o senhor Alcântara viu João não apenas como um motorista, mas como um homem capaz, competente e, acima de tudo, humano. No caminho para o hospital, João dirigia com a mesma calma de sempre, mas seus pensamentos estavam em Maria. Ele se perguntava como ela estava, se havia conseguido resolver o problema da máquina de lavar. Dona Lúcia, ainda sentindo dor, mas mais aliviada com os cuidados de João, começou a conversar com ele. João, você foi incrível, muito obrigada. É o meu trabalho, Dona Lúcia. Ele respondeu com a humildade que sempre o caracterizou. Não, João, não é só o seu trabalho. Você agiu com rapidez e conhecimento. Não sei o que faríamos sem você. Dona Lúcia, pela primeira vez, olhou para João não como um funcionário, mas como uma pessoa. A dor a havia tornado mais vulnerável, e a vulnerabilidade abriu espaço para a empatia. Muitas vezes é preciso um momento de crise para que as barreiras sociais caiam. No hospital, Dona Lúcia foi atendida e felizmente a torção não foi grave. Ela precisaria de repouso e fisioterapia. Ao sair, o senhor Alcântara, ainda abalado, apertou a mão de João. João, muito obrigado. Você salvou o dia. Eu só fiz o que era preciso, senhor Alcântara. Não, você fez mais do que isso. Você agiu como um verdadeiro profissional, e eu sou grato. O senhor Alcântara, um homem de negócios perspicaz, percebeu que havia algo mais em João do que apenas a habilidade de dirigir. Havia caráter, responsabilidade e um senso de dever que ia além do contrato de trabalho. No dia seguinte, Maria ainda estava tentando consertar a máquina de lavar. As lágrimas voltaram, mais intensas do que antes. Ela se sentia exausta, física e emocionalmente. Foi então que a campainha tocou. Era João, de volta para casa, mas não sozinho. Ao lado dele estava Dona Lúcia. Maria, surpresa, secou as lágrimas rapidamente e tentou recompor-se. Maria, esta é Dona Lúcia, a esposa do senhor Alcântara. João apresentou com um brilho diferente nos olhos. Dona Lúcia, apoiada em uma bengala e com o tornozelo enfaixado, sorriu gentilmente para Maria. Olá, Maria. João me falou de você. Maria, ainda sem entender o que estava acontecendo, apenas balbuciou um olá. Eu vim aqui para uma coisa muito importante, Maria, continuou Dona Lúcia. Ontem, João me salvou de uma situação complicada. Ele foi um herói. E conversando com ele, ele me contou um pouco sobre vocês, sobre a máquina de lavar que quebrou.
Maria sentiu o rosto corar de vergonha. Ela não queria que Dona Lúcia soubesse de suas dificuldades. Essa é a vergonha que muitas pessoas sentem ao expor suas fragilidades. Não se preocupe, Maria, disse Dona Lúcia, como se lesse os pensamentos dela. Não há nada de que se envergonhar. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas eu acredito que as pessoas boas merecem ajuda. Dona Lúcia então entregou um envelope a Maria. Aqui está. É para o conserto da máquina de lavar e para o que mais vocês precisarem. É uma pequena forma de agradecimento pelo que João fez por mim. Maria abriu o envelope e viu uma quantia generosa de dinheiro. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Ela olhou para João, que sorria para ela, e depois para Dona Lúcia, que a observava com um olhar de genuína compaixão. Muito obrigada, Dona Lúcia, Maria conseguiu dizer a voz embargada. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, Maria. Apenas saiba que às vezes a ajuda vem de onde menos esperamos e que ninguém sofre invisível para sempre. Dona Lúcia se despediu, deixando Maria e João sozinhos no apartamento. Naquele dia, Maria não chorou sozinha no banheiro. Ela chorou nos braços de João, mas as lágrimas eram de alegria. A máquina de lavar foi consertada e a vida deles, embora ainda com seus desafios, ganhou um novo fôlego. O ato de bondade de Dona Lúcia não foi apenas financeiro, foi um reconhecimento da dignidade de João e Maria, um lembrete de que a empatia pode transcender as barreiras sociais. A história de Maria e João nos ensina uma lição valiosa. A dor e o sofrimento muitas vezes são invisíveis para o mundo exterior. As pessoas carregam seus fardos em silêncio, com medo do julgamento ou da vergonha. Maria chorava sozinha no banheiro, uma imagem que representa a solidão de muitos. Mas a história nos mostra que a empatia, quando genuína, tem o poder de quebrar essas barreiras. Dona Lúcia, que antes vivia em um mundo de privilégios e indiferença, teve seu coração tocado pela atitude de João. E, ao estender a mão para Maria, ela não apenas ofereceu ajuda material, mas também restaurou a esperança e a crença na bondade humana. Essa história nos lembra que, em um mundo muitas vezes cruel e desigual, a compaixão ainda é uma força poderosa. Ela pode vir de onde menos se espera e pode transformar vidas. Maria e João continuaram suas vidas, agora com a certeza de que a bondade existe e que mesmo nas maiores dificuldades há sempre uma luz no fim do túnel. E essa luz, muitas vezes, é acesa por um ato de empatia, por alguém que decide ver além das aparências e oferecer uma mão amiga. Afinal, a verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro, mas na capacidade de enxergar o sofrimento alheio e de agir para aliviá-lo. A história de Maria e João é um testamento a essa verdade. Ela nos convida a olhar para as pessoas ao nosso redor com mais atenção, com mais carinho e a lembrar que, por trás de cada rosto, pode haver uma história de dor, mas também de resiliência e esperança. Se você se emocionou com a história de Maria, João e Dona Lúcia, se sentiu a importância da empatia e da justiça, então esta mensagem é para você. Não deixe que a bondade se perca no mundo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Deixe seu like para mostrar que você acredita no poder da compaixão. E, o mais importante, inscreva-se no canal Status Bilionários para mais histórias impactantes que nos lembram que a verdadeira riqueza está em nossa humanidade. Clique no botão de inscrição agora e faça parte da nossa comunidade, onde as reviravoltas da vida nos ensinam as lições mais valiosas. Até a próxima história. A história de Maria, João e Dona Lúcia ressoa profundamente porque ela toca em algo universal, a necessidade humana de conexão e reconhecimento. Em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, mas paradoxalmente isolado emocionalmente,
A narrativa desses três personagens nos lembra da importância de interações genuínas e significativas. A rapidez com que julgamos, a facilidade com que nos afastamos do sofrimento alheio, tudo isso contribui para um tecido social fragilizado. Mas, como vimos, basta um ato de bondade para começar a costurar esses laços novamente. Pense, por exemplo, nas inúmeras Marias que, diariamente, enfrentam humilhações e invisibilidade em seus locais de trabalho. Mulheres e homens que se desdobram para equilibrar as contas, para alimentar seus filhos e que, muitas vezes, são tratados como meros números ou peças descartáveis em uma engrenagem maior. A dor de Maria não era apenas a dor da fome ou da privação material. Era a dor da invisibilidade, de ter suas necessidades e sua dignidade ignoradas. O choro dela no banheiro não era um sinal de fraqueza, mas um grito silencioso por socorro, por alguém que a visse de verdade. E João, um homem que, apesar de suas próprias lutas e da hierarquia implícita no ambiente de trabalho, teve a coragem de se aproximar. Sua atitude quebrou um ciclo de indiferença. Ele não tinha riquezas para oferecer, mas tinha algo muito mais valioso: a capacidade de ver o outro, de sentir sua dor e de agir. É fácil pensar que a empatia é uma característica inata, mas ela é também uma escolha diária, de olhar para além do próprio umbigo, de se colocar no lugar do outro, mesmo que por um breve momento. Dona Lúcia, por sua vez, representa um tipo diferente de transformação. Ela vivia em uma bolha de conforto e privilégio, onde as dificuldades dos outros eram distantes, quase abstratas. A mudança em seu coração não foi imediata nem fácil. Foi um processo desencadeado pela observação da atitude de João. É um lembrete poderoso de que a bondade é contagiosa. Um ato de empatia pode inspirar outro, criando uma corrente do bem que se espalha e transforma ambientes, comunidades e, em última instância, a sociedade. A verdadeira riqueza para Dona Lúcia deixou de ser apenas material e passou a incluir a capacidade de impactar positivamente a vida de alguém. Essa narrativa nos convida a refletir sobre os Joões e as Donas Lúcias em nossas próprias vidas. Quem são as pessoas que nos inspiram a ser melhores? E, mais importante, quem podemos nós inspirar? A empatia não é um luxo, mas uma necessidade fundamental para a construção de um mundo mais justo e humano. Ela é a base para a solidariedade, para a colaboração e para a resolução de conflitos. Sem ela, nos tornamos ilhas, isolados em nossas próprias bolhas de percepção e preconceito. Pense nas grandes crises humanitárias, nas desigualdades sociais gritantes, nas injustiças que persistem. Muitas delas poderiam ser mitigadas ou até mesmo evitadas se a empatia fosse cultivada como um valor central. Não se trata apenas de sentir pena, mas de entender a raiz do sofrimento, de se solidarizar ativamente e de buscar soluções. É o que leva alguém a se voluntariar em um abrigo, a doar para uma causa, a lutar por direitos. A história de Maria e João nos ensina que a bondade não precisa de grandes gestos ou de publicidade. Ela reside nos pequenos atos do dia a dia, um olhar compreensivo, uma palavra de encorajamento, uma mão estendida. João não esperava reconhecimento, apenas agiu movido pela compaixão. E foi exatamente essa autenticidade que tocou Dona Lúcia. Em um cenário global onde a polarização e a intolerância parecem crescer, a mensagem da empatia se torna ainda mais urgente. Ela nos lembra que, apesar das nossas diferenças, somos todos seres humanos, com medos, esperanças e a necessidade fundamental de ser vistos e valorizados. A verdadeira força de uma sociedade não está na sua riqueza material, mas na sua capacidade de cuidar dos seus membros mais vulneráveis. Que a história de Maria, João e Dona Lúcia sirva como um catalisador para a sua própria jornada de empatia. Que ela o inspire a olhar com mais atenção
para quem está ao seu lado, a oferecer uma palavra gentil, um gesto de apoio. Que ela o lembre que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas nos laços que construímos, nas vidas que tocamos e na humanidade que compartilhamos. A mudança começa em cada um de nós, com cada ato de bondade, por menor que seja. E ao fazê-lo, não apenas transformamos a vida dos outros, mas também a nossa própria. É um ciclo virtuoso que nos eleva e nos conecta a algo muito maior.